Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à 10ª Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil, evento do UnicBR. Meu nome é Frederico Neves, em nome do Comitê de Programa do Grupo Trabalho em Engenharia de Redes e do Grupo Trabalho de Segurança, grupos do Comitê Gestor da Internet no Brasil, gostaria de dar as boas-vindas a todos para o 49ª reunião do Grupo Trabalho em Engenharia de Redes. E para começar o dia hoje, nós vamos ter a primeira atividade, que é a entrega do prêmio Alberto Correge Gomide 2020, na edição 2020, e para apresentar o prêmio, eu gostaria de chamar Demi Guético. Demi, por favor. Olá, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui no 49º GTR, o próximo é o 50º, é importante a data. E esse prêmio Alberto Gomide, essa é a segunda entrega dele. O Gomide, como todos nós conhecemos, era do time do GTR, era do time do pessoal da Casa de Máquinas, um caráter sensacional, uma pessoa absolutamente excelente, né? E, além de tudo, um técnico absolutamente notável. E a gente resolveu, com o passamento dele, o falecimento dele, criar esse prêmio em homenagem, que é um prêmio que volta-se ao pessoal da área técnica, né, o pessoal da Casa de Máquinas. Não é um prêmio envolvido com as pessoas que politicamente se movimentaram na área e tudo mais, mas o pessoal é tipo uma espécie de prêmio João Postel, em que o pessoal reconhece alguém da comunidade deles como importante no desenvolvimento da internet. Então, o primeiro foi entregue ao Wilson Sarto, e eu acho que esse prêmio é muito importante para consolidar o GTR, GTS com uma comunidade, porque a comunidade elege dentre os seus alguém que é representativo, que participou de reuniões, que participou da criação disso, que participou de todos os movimentos importantes da área. Então, eu acho que o GTR, GTS devem cuidar com carinho disso. Esse ano tivemos o comitê de programa elegendo o responsável, o receptor do prêmio, e vamos tentar expandir isso para ficar mais amplo ano que vem, para quem quiser participar, e lembrando que será o 50º ano do GTR. Então, para quebrar aí a surpresa, passo a palavra para o Danton, um dos antigos membros do GTR, que pode nos dizer um pouco mais sobre o que acontece esse ano. Danton. Obrigado, Demi. Eu vou contar uma historinha. Nos idos de 1900 e bolinha, antes da internet se tornar tão ubíqua quanto água encanada, eu estava num simpósio da SBRC, onde ela discorria sobre um experimento cujo propósito eu nem lembro mais, mas lembro que envolvia uma quantidade enorme de equipamentos. Na parte das questões, alguém da plateia pergunta: professora, por que a universidade não realiza esse experimento? E ela responde gaúchamente: bate, tu não sabe que a universidade está mais pobre que rato de igreja? A partir desse momento eu fiquei fã convicto desta que hoje recebe o prêmio Alberto Correge Gomide, a professora doutora Liane Margarida Huckenbach Tarouco.
O surgimento do CGI foi um movimento, digamos assim, organizado, o pessoal da área de academia, alguns setores do governo, que percebiam um risco muito sério de que todo esse crescimento da rede internet, que até então era acadêmico, mas que já começava comercial também, de ser abocanhado pelas administradoras de telecomunicações. Elas viam nesse segmento uma forte fonte de receita e havia um movimento não tão sutil, né, da Embratel, por exemplo, de entender que tudo isso estava dentro daquela lei de monopólio. Partes do governo perceberam isso e fizeram, então, esse esforço. Agora, só o governo, né, encarar a Embratel, que de certa maneira era do governo, era uma coisa meio complicada. Né? Então, por isso, envolver esse comitê multissetorial com outras vozes que davam respaldo, digamos assim, dizendo, não, é isso aí que o mercado precisa para o desenvolvimento do país. Agora com vocês, a professora Liane Tarouco. Obrigado. Eu queria agradecer, estou muito tocado por essa homenagem, porque ela vem de um grupo de pessoas que ajudou e está ajudando a construir esse rico recurso que nós temos hoje aí à nossa disposição, que é a internet, para que do Oiapoque ao Chuí se consiga usar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Eu preparei um improviso, como dizem, né? Porque são tantas pessoas que eu gostaria de agradecer que eu iria esquecer. Então, em primeiro lugar, eu estou especialmente tocada por receber o prêmio Alberto Correge Gomide, porque o Gomide era um grande amigo. Eu admirava ele, a genialidade dele, ele sempre me impressionava. Quando eu ia na FAPESP, a conversa com ele era sempre surpreendente, como uma ocasião em que ele me contou que ele estava estudando matemática do caos. Eu digo, meu Deus, o que alguém de redes vai fazer com matemática do caos? Na verdade, as redes são meio caóticas, né? Tinha uma certa razão. Bom, mas, então, eu tive ajuda de muita gente, instituições, que me ajudaram a abrir caminho, e isso não é fácil, especialmente o fato de eu ser mulher, né? Era uma das poucas mulheres do campo, das redes. Normalmente as mulheres na computação iam para áreas como análise de sistemas, né, análise de informação, mas o meu interesse, né, meu desafio começou ainda quando eu estava na graduação, na física. Eu trabalhava no departamento municipal de água e esgoto e tinha aquelas tabuladoras IBM grandonas, né, que eram programadas por painéis, onde a gente espetava umas pegas, né, move o dígito 1 do acumulador para o outro, comparador, não sei o que, não sei o que. E aquilo me entusiasmava, eu achava aquilo um desafio fascinante. E aprendia perguntando, enchendo a paciência do técnico da IBM, cada vez que vinha ali, né, consertar as máquinas. Aí, lá pela Santos Demar, resolveu comprar um computador e selecionou, fizeram uns testes lá, alguns funcionários para fazer um curso. Eu fui selecionada e, de novo, me apaixonei num curso de NIT, para um NCR. Fui a primeira mulher a fazer um curso de programação no estado do Rio Grande do Sul. Adorei. Dali por diante eu decidi, bom, física é só para terminar o curso, quero a graduação, para ter o diploma, mas eu quero mesmo é computação. Aí fui fazendo mais uns cursos lá no CPD, de Fortran, e quando eu me formei, casualmente, o CPD da URGS estava recrutando pessoas que tinham que ser ambivalentes naquela época, faziam o papel de analista e de professor, né? A gente tanto fazia análise de sistemas e programação, como dava aula, né? E eu fui, então, mergulhando nessa área. Aí, tempo depois, eu já estava me
endosso, eu tenho que fazer uma pós. Aí me convidaram para dar aula de Fortran lá para os ingressantes num pós-graduação em engenharia civil. Eu, tá bom, vou lá. Aí um ex-professor meu, Henrique Goodfried, que foi um grande marco na minha vida também, foi meu professor de matemática, me convidou. Por que tu não vem aqui para o mestrado? Eu, mas eu, na engenharia civil, o que eu vou fazer lá? Não, vem, nós precisamos de gente boa em programação e tem um projeto aí complexo, né, de método elementos finitos, etc. Bom, me fui. Mas no ano seguinte terminei o curso, não fiz a dissertação, aí começou a ciência da computação, em 73, aí poxa, né, é por aí que eu quero, né? Aí eu comecei a fazer o curso de engenharia de computação. Nessa época, 73, a URGS recebeu um mainframe. E esse mainframe tinha uma característica interessante, teleprocessamento. Uau! E o professor Manuel Leão era o diretor, era um homem brilhante, a quem eu tenho muito, muito que agradecer, infelizmente ele não está mais conosco hoje em dia, mas ele tinha uma visão adiante fantástica, e ele investia muito, mandava os funcionários, docentes, fazer cursos em São Paulo, no Rio, naquela época, havia empresas como a SCI, que trazia gente de fora, e gente de alto nível, para dar esses cursos. E um desses cursos me marcou muito, foi em 1973, e quem ministrou o curso de Computer Communication Network foi nada mais, nada menos do que o Leonard Kleinrock. Eu já conhecia ele, né, a partir do livro dele, era um guru, é um dos pais da internet, porque foi ele que comandou a equipe que ativou a primeira ligação IMP com IMP da UCLA com Stanford. Então, eu fiquei fascinada, voltei para Porto Alegre e disse para o coordenador lá do curso, Dalton José Nunes, eu quero fazer a minha dissertação em redes. Pois é, ele só tem um problema, não tem ninguém aqui para te orientar. Eu digo, bom, dane-se, eu vou sair atrás do prejuízo, né? E fui conseguindo, né, daqui e dali informações. A Embratel, na época, tinha gente muito legal em Porto Alegre, me ajudavam, normas, tudo eu conseguia com eles, a gente tinha um bom intercâmbio no plano técnico, né? Embora eu discordasse daquelas políticas meio monopolistas deles, como eu coloquei no vídeo. Bom, e eu fiz a minha dissertação, defendi, ela acabou virando um livro, e esse livro se tornou meio que um marco também, porque a CAPES fez um CAPRE, aliás, fez um concurso, selecionou livros, o meu foi selecionado, eles mandaram, então, publicar, e foi usado como livro-texto em todos os cursos de computação que na época estavam começando. Então, isso meio que popularizou, né, um pouco mais essa área. Foi o primeiro livro, como dizia na apresentação. Em 78, eu fui fazer uma consultoria na Universidade de Costa Rica, na área de sistemas online, redes. Aproveitei e fui até o UCLA visitar o professor Kleinrock, auscultando a possibilidade de fazer um doutorado com ele. Ele foi muito gentil, muito solícito e disse que sim, que poderia. Mas aí eu tive que abrir mão, porque eu fiz aquela pergunta crucial, né? Os brasileiros que moravam lá, como é que é a questão de empregada aqui? Não tem isso. Eu tinha 2 filhos pequenos na época, então tive que abrir mão, né, do meu sonho de fazer doutorado com o professor Kleinrock. Continuei no Brasil pesquisando, né, em 79, as universidades, sempre naquele esforço de tentar ter uma rede acadêmica, então criamos o LARC. O LARC, o Laboratório Nacional de Redes, era uma associação, né, onde a gente tentava mobilizar o recurso, ou linhas, alguma coisa que pudesse levar adiante a nossa ideia de conectar. Não saímos do plano teórico. Congresso, sim, a gente conseguiu organizar. 83 começou a série dos simpósios brasileiros de redes de computadores. O professor Jürgen, lá da URGS, coordenou o primeiro, foi lá em Porto Alegre. Eu estava ajudando na organização. E, em 85, finalmente, eu resolvi pular por um doutorado na USP. E ali eu tive a chance de aprender com os maiores gurus da época. A nossa querida professora Stefania Stubiener, a minha professora de redes,
o Wilson Ruggiero, né, também estava fazendo milagres lá com a Scopus naquela época, e eu, então, comecei a trabalhar na área de gerência de rede. Novamente, um problema, não tinha muito quem me orientasse, mas eu fui buscar apoio, né, onde eu encontrasse. Consegui um estágio no NIC, isso foi outro marco, e a pessoa que me ajudou muito nesse sentido foi a Jake Feinler. Ela foi a coordenadora do primeiro NIC, da ARPANET, no SRI, e também autora de RFCs. Ela, junto com o Postel, escreveram as primeiras normas sobre nomes, como fazer, né, organizar. Então, eu aprendi bastante, e lá era um centro onde tinha computador, assim, sobrando, né, imagina, em 87, foi também uma coisa muito interessante. Bom, eu tive já um bando de alunos, 74 dissertações, 57 teses, e a minha carreira foi sempre um misto de um pouco labutava nas redes e um pouco na área acadêmica. Talvez uma herança aí do meu decavô, né, Abraham Rockenbach, que em 1600 e pouco era professor na Universidade de Frankfurt, bem eclético ele também, dava aula de grego, de ciências jurídicas, né? Mas o fascínio dele era cometas, adorava escrever livros sobre cometas. Então, em 1613, ele escreveu um dos livros. E matemática, ele era professor também de matemática. Bom, outra, digamos assim, agradecimento que eu devo é a Sucesso, porque a Sucesso, eu participava da diretoria na década de 80, me indicou como representante do Brasil no TC6. E aí foi meu grande aprendizado, porque eu tive a oportunidade de conviver, tinha um representante de cada país, com os maiores gurus da história, né? Então, por exemplo, um representante da França era o Louis Pouzin, né, que inventou o datagrama, né, implementou a primeira rede de pacotes no mundo. O representante da Inglaterra era o Donald Davis, que inventou o termo pacotes, né, e depois foi para a área de segurança. Então, conviver com essas pessoas, ouvir as palestras que eles davam, que sempre tinha um congresso cada semestre, onde eles apresentavam, era fantástico. O Ronald Uhlig, né, era o guru da área de Office Automation, na época que X400 estava sendo, né, recém-definido. Aliás, esse congresso aqui, de 1981, foi onde eu apresentei meu primeiro trabalho internacional. Curiosamente, também impulsionado pelo professor Leão. O professor Leão, nós tínhamos reuniões semanais e ele sempre nos lançava desafios. Um dia ele se vira assim para mim, uma outra colega, e diz: o Instituto do Futuro, na Califórnia, está criando um sistema de mensagens. Por que vocês não fazem alguma coisa assim? Só olhei para minha colega assim, disse, o Instituto do Futuro e nós aqui, né? Tem jeito. Mas nos lançamos no desafio e começamos a trabalhar e programar, implementar, e saiu um sistema de mensagens que foi o que eu levei para esse congresso e me abriu também portas para novas oportunidades. Outro que participava era o Bob Metcalfe, um dos co-inventores da Ethernet. Então, essas pessoas estavam ali numa mesa redonda, discutindo o que eram os rumos, o que iria acontecer. Então, foi uma oportunidade ímpar para mim conseguir a orientação que ainda no Brasil era complicado. Lá pelo final da década de 80, então, o Demi e o Gomide conseguiram aquela façanha de trazer a DECnet para o Brasil. Lá no Rio, o Alexandre Grosswald trouxe a BitNet, e a gente ficava ali fascinado, né, como é que vai ser, como é que conseguiu. Primeiros passos foram via REMPAC, a conexão via REMPAC, bem baixa velocidade, mas em um ano já o custo já era superior ao que a gente pagaria por uma linha dedicada na espantosa velocidade de 1.200 bits por segundo. Mas era suficiente para os gato-pingado que usavam na época, e para serviço de e-mail, né, e outras coisitas mais.
92 foi quando a RNP fez seu debut, MCT, através do CNPq, financiou um pequeno backbone, fez o debut lá num evento da Sucesso, o Demi, de novo, o Alexandre, o Michael Stanton e eu, fomos parte do primeiro comitê consultivo da RNP. Aí o POP-RS foi implantado logo a seguir, e aqui eu tenho que agradecer imensamente ao Leandro Bertoldo. O Leandro trabalhou comigo desde que ele era bolsista de iniciação científica e sempre fez um trabalho notável, né, como coordenador técnico, ele foi realmente uma pessoa que fez diferença no crescimento do POP. Hoje o César Loureiro, o Leandro foi fazer doutorado, vai estar falando aí para vocês daqui a pouco, o César Loureiro, que substituiu outro ex-orientando meu, eu ponho minhas crias sempre nos lugares estratégicos e sei o bom trabalho que eles fazem, tocam o POP, e a Jussara Issamussi, que era diretora do CPD na época, sempre nos deu um apoio fantástico, tenho muito a agradecer para ela, hoje é coordenadora do POP-RS, também uma ex-orientanda. A Rede Tchê começou logo depois, né, na época, secretário de Ciência e Tecnologia, era entusiasmado, e na FAPERGS nós tínhamos o professor Abílio Baeta Neves, que conseguiu, então, recursos para comprar os equipamentos, alugar as linhas, e saiu a Rede Tchê. Aliás, o nome inicial dela não era Rede Tchê, era Rede Pampa, Repampa. Só que já estávamos com tudo pronto, já tinha até passado para o GOMID o nome do domínio para criar, quando o vice-governador, que também era o secretário de Ciência e Tecnologia, numa reunião, disse, para tudo, não pode ser Repampa. E Repampa era o nome de um movimento separatista na época, né, que queria tirar o Rio Grande do Sul do Brasil. Eles vão me chamar de separatista, então troca o nome. Aí foi aquela corrida toda, fala com o GOMID, desmancha o registro, e aí a gente, então, saiu com a Rede Tchê, que é um acrônimo, Transmissão entre Computadores Heterogêneos na Internet. A gente foi crescendo. 93 também houve uma coisa boa, né, que foi a compra de um CREI, supercomputador, o primeiro supercomputador abaixo da linha do Equador, que veio para a URGS, e aí obrigou a implantar um backbone, interligando os 4 campi, pelo menos, com fibra ótica. E foi um trabalho fantástico, porque era fibra ótica passada por postes pela rua, a gente tinha que negociar com a companhia eletrônica, depois ainda tinha uma parte que era muito longe, 17 quilômetros, na época a tecnologia não funcionava bem nessa distância, né, e as fibras, então botaram micro-ondas, aí tinha uma desgraceira lá dos interfaces G703 do equipamento de micro-ondas, V35 dos roteadores, tinha que arrumar um adaptador, aí tipo, mas como é que vou arrumar um adaptador, meu Deus do céu? Aí tinha uma obscura companhia, obscura crescendo, D-Link, uma tal de D-Link, eu digo, mas que diabo é isso? Nunca ouvi falar, isso aí não, é meio inseguro, né? Aí, como era a Digital que estava vendendo os roteadores, eu digo, tá bom, compra os roteadores, mas vocês têm que comprar esse interface aí para nós, lá na Califórnia, e garantir eles. Então foi, lá fomos nós sabendo que a tal da D-Link ia crescer tanto, né? Na época eu devo um grande favor para o Demi, foi também na época daquela inauguração da RNP, veio um lote de estações de trabalho. Eu tinha feito um projeto CNPq e eles disseram que, ok, a estação de trabalho que eu estava pedindo vinha nesse lote. E aí está um negócio meio enrolado, manda, não manda, aí eu, Demi, o que eu faço para receber essa estação? Aí eu pago o transporte. Tá, então veio a minha Penta. A Penta é a minha filhinha querida. Desde 93 ela está no ar, até hoje. É a estação de trabalho que está no ar mais tempo, graças ao Leandro, porque o Leandro, de vez em quando, saía dar cursos aí pelo Brasil, e aí ele catava, canibalizava tudo que é estação, né, para tirar peças, para trazer lá para a Penta. Então, hoje tem um estoquezinho lá, ela já é um Frankenstein, né? Ela tem peças daqui, dali, da colar, mas ela nos deu condições de instalar os primeiros serviços
o Gopher, por exemplo, que era antes de ter o www. Quando o www começou, em 94 eu tenho páginas que os meus alunos do pós fizeram e estão lá na Penta, quer dizer, eram tempos bem interessantes aqueles. Em 99, encontrei uma mensagem, né, planejando a primeira reunião do GTR num dos eventos da SBRC, e a gente estava lá, né, trabalhando, participando, embora a atividade em redes tivesse bastante ativa como grupo, logo que, na década de 80 ainda, o Gomide criou a lista, e o Demi, Redes L, me pediram para coordenar, e foi a primeira comunidade prática, né, em redes que nós tivemos no Brasil. Todo mundo que tinha interesse, dúvidas, problemas, discutia naquela rede. Então, informalmente, já tinha uma comunidade de redes agindo antes. Em 99, CNPq financiou aí projetos de redes metropolitanas. Eu coordenei a Metropoa e foi outro desafio interessante, porque era fibra apagada, espalhada na cidade, agora interligando URGS, PUC, Procergs, Procempa, Companhia Telefônica, ATM em cima de fibra. E São Leopoldo, que é outra cidade, não dava para botar fibra até lá, então era SDH. Aí tinha ATM em cima de SDH, de novo, interfaces estranhas que tinham que resolver. Então, essas experiências foram se sucedendo e muitas pessoas foram ajudando a empurrar, né, a nossa fronteira do conhecimento, que, obviamente, era um pouco aquém daquilo que acontecia lá fora, nos países mais ricos. Em 2010, a RNP iniciou um novo projeto, Redes Metropolitanas. Então, nessa nova fase, cresceu mais ainda a nossa rede, e até então ela estava operando assim, meio que no vácuo, né? Ninguém pagava fibra, ninguém fazia nada, torcia que não estragasse, não estragava. Tinha até uma coisa interessante, um switch ATM lá na CRT, toda a equipe foi embora que cuidava. Aí o Leandro disse para eles, pelo amor de Deus, não toquem nisso. Então, estava num armário chaveado, eles tinham até perdido a chave, não sabiam onde estava, e estava lá, o switch IBM 265, eu acho, funcionando há anos sem ninguém botar a mão nele. Não podia trocar a topologia da rede, porque não tinha como configurar aquele switch, mas seguia funcionando. PUC, URGS, etc., se comunicavam. Nessa última década, eu comecei a olhar para a área da internet das coisas. Então, 2011, um projeto junto com a Unicinos, a Universidade de Caxias do Sul, foi a REMOA, Rede Cidadã de Monitoramento do Ambiente baseado em conceitos de internet das coisas. Então, sensores, realimentação, um outro mundo de redes começou. Em 2015, mundos virtuais imersivos, né? Também o 3D, para criar laboratórios virtuais para resolver um problema que hoje a gente ainda tem no Brasil. Em 2017, criei o projeto Alerta. Aí era a ideia de ter um ambiente lógico de encaminhamento, resposta, tratamento de avisos, e sentisse coisas no campus, né, e avisasse, além de contar com a participação dos usuários para avisar anormalidades. A gente combinava o usuário como sensor inteligente com sensores de temperatura, pluviométricos, CO2, nível de CO2, e, quando excedido, poderiam ser avisados. Ultravioleta também, temos sensores para avisar, especialmente os mais branquinhos aí do sul, e na hora do meio-dia eles não podem ficar mais de 15 minutos no sol. Então, nessa linha de internet das coisas, nós começamos a ir um pouquinho mais adiante, tentar pendurar as pessoas ou ler a mente das pessoas. Então, começamos a testar o NeuroSky Mindwave, um artefato que ficava aqui, né, e ele mede a intensidade da atividade cerebral. Então, a gente pode avaliar quando a pessoa está prestando atenção, não está. Fizemos algumas coisas com pedômetros transmitindo para celular, para ver atividade física, medidores de batimento cardíaco. A gente está começando a ver como é que é ter outros tipos de equipamentos na rede. Até eu, online.
esse camaradinho aqui, né, entra em Bluetooth e pode ser lido e configurado pela médica, né, que eu tenho aqui dentro. Então, essas são as atividades, né, que atualmente eu estou envolvida, e muito grata, né, aos meus alunos, né, do doutorado lá na computação, que eu me afastei já faz um bom tempo, estou mais no da informática e na educação agora, que são, digamos assim, a mão de obra preciosa que eu posso usar para tentar colocar em prática algumas ideias. Bom, então, esse foi um breve relato, espero que breve mesmo, às vezes eu me entusiasmo falando, do como é que eu cheguei nesse ponto agora, né? E os amigos do GTR, do GTS, foram também preciosos, porque sempre participar desses eventos é uma fonte de aprendizagem perpétua. E esse é o bom da área de redes, né, gente? A gente acha que sabe tudo, mas não sabe. Sempre tem um bug escondido, né, correndo atrás de alguma nuvem, algum equipamento que a gente tem que perseguir, porque nunca viu aquele tipo de anormalidade antes. Então, mais uma vez, obrigado pelas lindas flores, né? Hoje de manhã fiquei encantada recebendo as flores aqui em casa, e era isso que eu tinha a comentar. Olá, bom dia a todos. É um grande prazer para mim estar aqui nessa homenagem à professora Liane Taroco. Eu fiquei, na verdade, muito contente, um pouco surpreso, me sinto muito honrado de ter sido chamado para falar nessa homenagem. A primeira vez que eu ouvi o nome de Liane Taroco foi lá no finalzinho dos anos 70. Eu estava fazendo as cadeiras de mestrado na COP UFRJ, já nessa área de rede de computadores, que na época, como Liane disse, atendia pelo nome de teleprocessamento, né? Eu sofria uma dificuldade muito grande de ter literatura sobre o assunto. Tinha poucos livros importados, né? Em geral eram difíceis de ser obtidos. É claro, naquela época não tinha web, não tinha Google, era muito difícil você conseguir qualquer informação, né? Até aquele livro clássico que todo mundo conheceu depois do Tannenbaum só ia aparecer nos anos 80. Então, livros com uma abordagem mais prática, dizendo como eram as coisas, como se fazia, como funcionava, eram muito raros. Tinha alguns livros que vinham lá dos Estados Unidos de um tal de James Martin, que a Liane certamente lembrará dele. Fiz curso com ele. Eu procurava nas bibliotecas, e depois o James Martin ficou riquíssimo, comprou uma ilha nas Bahamas, onde ele viveu o resto da vida dele fazendo palestras das Bahamas. Eu acho que Liane certamente não chegou nem perto nesse quesito. Bom, eu mesmo, como parte do curso de mestrado, tinha escrito um resumo sobre redes locais, no caso, sistematizando alguns temas e tal. Deu um apostilão, pensei em publicar, coisa que eu nunca fiz, e quando vi o livro da Liane, eu confesso que fiquei com um pouco de inveja, né? Eu falei, puxa vida, quem é essa professora do Rio Grande do Sul que escreveu um livro? Foi realmente o primeiro livro em português, e, na verdade, o primeiro livro que trazia informações práticas que antes não se encontrava em lugar nenhum. Fiquei com aquela ponta de admiração. Depois passei um tempo longe do Brasil, passei um tempo no exterior, estive na França, e não ouvi mais falar no nome da Liane Taroco, até eu voltar ao Brasil, e aí, nos meados dos anos 80, comecei a me envolver com iniciativa de formação de redes acadêmicas, tanto aqui no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro. Essas iniciativas acabaram desaguando na formação da Rede Nacional de Pesquisa, da RNP, mais ou menos em 1992, e foi aí que eu voltei a ter contato com o nome Liane Taroco, que eu lembrei, aquela professora daquele primeiro livro, que estava liderando iniciativas de rede lá naquele estado mais ao sul do Brasil, e estava promovendo formação de redes na sua região, e que participava ativamente nos esforços para a montagem da rede nacional. Eu queria, a professora Liane já falou, mas eu queria reiterar essa ideia, que aquele eram tempos muito difíceis para esse tipo de atividade, né?
Havia um desafio tecnológico, é claro, tinha uma curva de aprendizado, era uma tecnologia nova que a gente tinha que aprender, mas a parte mais complicada, talvez, foi o desafio político, o desafio cultural, se eu posso dizer assim, né? A gente tem que lembrar que em 84, eu acho importante sempre relembrar isso, sobretudo para o pessoal mais novo, que não viveu aquela época. De 84 a 92, a gente estava sob as fortes restrições da reserva de mercado. Quer dizer que toda aquisição de software, até de hardware também, era muito complicada, estava sujeito a regulamentação por parte da famosa SEI, Secretaria Especial de Informática, sobretudo para sistemas pequenos, né, porque a reserva dizia respeito justamente a pequenos sistemas, mini-computadores, como chamava na época. Então, tudo era muito difícil de obter. Por outro lado, as telecomunicações eram um monopólio do Estado, já desde a criação do mundo, fortemente regulamentadas. Então, foi assim, né? A Telebrás, através de seu braço operacional Embratel, criava regras extremamente restritas e, na verdade, eles fizeram de tudo que podiam para retardar iniciativas como da rede acadêmica, como de uma rede aberta, e que pudesse ameaçar, de alguma forma, o monopólio, né, os interesses das estatais de telecomunicações. Então, eu fiz questão de reiterar essas coisas para ressaltar o valor e a importância que a Liane teve naquele momento, né? Quem conhece a professora Liane sabe da sua personalidade forte, sabe do seu caráter extremamente determinado e objetivo nas suas falas e nas suas apresentações. A Liane é aquela pessoa do tipo que não desanima face a obstáculos, que trilha o caminho até atingir os seus objetivos, que lidera e bota as coisas para acontecer. Além do manifesto conhecimento que ela tem do assunto, né, muitos anos trabalhando, estudando, Liane foi uma voz fundamental nessa fase da rede. Seu jeito muito objetivo de dizer as coisas e pelo pragmatismo também. Desde aquela época, Liane sempre esteve presente em todos os momentos de desenvolvimento da rede acadêmica brasileira, reuniões, apresentações, ela sempre esteve presente em praticamente todas elas, em comitês, etc. Eu mesmo, que atuei por muitos anos da RNP, várias vezes estive junto com Liane em congressos aí pelo mundo afora, também em reuniões no Brasil, quando tive a oportunidade de conhecê-la mais de perto, né? Deixou de ser apenas um nome, uma autora, e passou a ser uma pessoa que eu conheci mais de perto. E aprendi a admirar aquela pessoa objetiva, determinada, comprometida, de uma tremenda resiliência, que sabe enfrentar as diversidades e que foi capaz de reconstruir tudo que havia a ser reconstruído ao final de cada tempestade. Encerrando, pela participação na verdadeira briga que foi a abertura da internet no Brasil, foi uma briga terrível, pelo trabalho que ela desenvolveu de divulgação do tema de rede de computadores e também por sua atuação como professora, obviamente, Liane é totalmente merecedora de todo reconhecimento e, mais especialmente, de um prêmio que leva o nome de Alberto Gomide. E aqui só uma palavrinha, Alberto Gomide é outra pessoa que muito batalhou naqueles tempos, que eu conheci pessoalmente, tive o prazer de conhecer pessoalmente e que encontrei em várias ocasiões. E fico só pensando o que diria o Gomide hoje, com aquele seu jeito irônico, agora ao ver o seu nome inscrito num troféu. Eu só lamento que ele não possa estar aqui para participar também dessa homenagem. Muito obrigado, grande abraço, Liane. Obrigada, Alexandre. Muito obrigado a todos. Com isso, a gente encerra o Prêmio Alberto Corrêa de Gomide, edição 2020. E lembrando ao pessoal que nos está assistindo remotamente, como sempre, todo o material do GTR está sempre disponível no nosso servidor FTP, ftp.registro.br/pub/gtr/gtr49. E a pedidos aqui, eu gostaria que a gente mudasse a tela para um outro formato aqui, para que a gente pudesse aplaudir finalmente a professora Liane e os nossos participantes nesse prêmio Alberto Corrêa de Gomide 2020. Por favor.
Abra o microfone, pessoal.